Muito bom dia, meu nome é Landerson Gomes. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de um problema que tem assolado não só a comunidade Delphi, mas toda a comunidade de desenvolvedores e principalmente as empresas que atuam nessa área, né? Um pouquinho sobre mim, eu sou MVP da Embarcadero desde 2015, um trabalho que eu desenvolvo... Você não tá conseguindo me ouvir? 2 não? Tá bom? Melhorou? Show de bola. Obrigado. Então, como eu estava dizendo, eu sou o Landerson Gomes, sou MVP da Embarcadero desde, acho que 2015, por aí. Desde 2019 eu estou à frente do programa acadêmico da Embarcadero aqui no Brasil. À frente do programa acadêmico a gente criou aí o Universidade Delphi, que é um portal de conteúdos que a gente tem alimentado durante os anos. E nesse projeto, a nossa ideia é extremamente simples, é difundir o conteúdo para auxiliar no processo de formação de novos desenvolvedores. Então a gente tem feito desse projeto Universidade Delphi um cenário ideal para trazer novos desenvolvedores. A gente está mirando isso, obviamente, nas instituições de ensino. Mas a gente teve uma adesão tão grande das empresas que muitas empresas viraram parceiras e começaram a nos ajudar nesse processo. Tá ok? Então, essa é um pouquinho sobre mim e isso é um pouquinho do que a gente vai ver aqui hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esse cenário da defasagem de fornecimento de mão de obra para o mercado. Tá falhando para vocês? Então vou ficar só por aqui. Tá muito baixo. Lá atrás estão ouvindo bem, ó. No último lá tá ouvindo bem. Então tá, vamos lá, vamos tentar de novo. Ficou baixo? E agora? Melhor? Baixou? E aí? Tá ok? O pessoal da técnica lá em cima tá com retorno, tá? Então, tô guiando por eles lá. Então, o cenário que a gente vai falar aqui hoje é o cenário de tecnologia, obviamente, tá? Mas de todos os problemas que a gente está enfrentando no processo de formação de profissionais. Quem aqui de vocês que estão aqui comigo nesse canal tem a própria empresa? Por favor, levante a mão. Um número bacana. Nesse processo que você tem a sua própria empresa, você está enfrentando dificuldades para conseguir profissional? Quase todo mundo que tem a empresa está com a dificuldade, né? Isso não é uma exclusividade nossa, tá? Falo isso porque à frente desse processo, junto ao Embarcadero, do programa acadêmico, a gente discute isso com outras empresas, principalmente em instituições de ensino. Senta-se todo mundo lá e tenta se ajudar de alguma forma, trocar experiências, né? Para fazer com que a coisa aconteça. Isso não é exclusividade nossa e isso é o que a gente vai falar aqui hoje. Então a gente vai falar de educação, de remuneração, de iniciativas que a gente possa tomar para fazer com que a coisa realmente aconteça em nosso favor nesse projeto aí de formar devs, ok? Um ponto interessante que eu queria trazer para vocês, a gente vai ter muitas coisas controversas nesses meus slides. São situações quase que antagônicas. E a gente precisa pensar em como resolver, como fazer com que uma realmente não mate a outra. Tá legal? Interesse, 25% é o que fica. Estudos revelam que a molecada mais nova está se desinteressando por tecnologia. Na minha visão, e aí eu sou um jovem senhor da casa dos 40 anos, na minha visão, não tem explicação para isso. As crianças hoje já nascem conectadas. Se você botar na televisão um ícone do YouTube, foi o que aconteceu com meu filho quando ele tinha 3 anos, ele foi lá e começou a passar o dedo para ver se ia abrir igual é no celular. Então calma aí, que desinteresse é esse, irmão? A gente está vendendo o nosso peixe errado na hora de buscar essa molecada para trabalhar.
ou estão contando mentirinhas para ele que o mundo lá fora é um universo de fantasia. Então a gente precisa entender melhor isso aí para ver como fazer. No processo de formação, a gente tem um cenário mais interessante ainda quando a gente fala na educação. A gente aqui no Brasil hoje tem formado um programador para cada 11 advogados ou administradores. Um programador, profissional da área de TI, né, que ali se forma com ciência da computação e afins, um para cada 11. Olha a briga com a Índia, que por muito tempo, né, os americanos formam 5, e a Índia, por muito tempo, juntamente com o Brasil, era um grande caminho da busca de mão de obra que as empresas de polos, vamos tratar tecnologicamente e financeiramente mais evoluídos, vinham buscar. Então, olha só, a gente começa a falar da defasagem, e aqui, quando a gente se compara com o mercado externo, a gente já vê que continuamos tendo algo errado acontecendo. Ainda falando sobre o processo de formação, desculpa gente, eu esqueço, vou andando. Ainda falando sobre o processo de formação, esse número também ele me traz um pouquinho de questionamentos. Esse número aí, de 159 mil vagas, esse é um número apurado. Esse material depois fica disponível, tá? Então tem links ali, pela Brascom. A Brascom é a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia, Comunicação e afins lá. Tá? Então, 150 mil vagas e nós estamos formando 53 mil profissionais. Está faltando gente. Já de cara se percebe que está faltando gente. Então, talvez entre aí essa questão do desinteresse, né? No slide lá do interesse ou falta dele. Então, aqui a gente já tem uma defasagem acontecendo. Isso aqui, gente, já é o real. Esse número é o processo de formação agora de 2021. Tá ok? Com esse processo de formação de 2021, a projeção que a gente tem para 2025 é isso aqui, ó. Mais de 500 mil de vagas de TI ficarão abertas. Isso, 2025, mais de 500 mil de vagas de TI ficarão abertas. E como resolver isso? Essa é a grande pergunta. Não é? Você pode estar se perguntando, poxa, como é que eu vou resolver isso aí? Eu estou tendo desinteresse, estou tendo formação deficitária em relação às demandas que eu já tenho. E a projeção é, se você pegar ali, isso aqui é simplesmente matemática básica. Peguei lá e multipliquei. Beleza? Tá, mas como é que eu tenho desinteresse da molecada? Eu estou formando mais advogados e administradores do que programadores. E eu tenho, na nossa área de TI, juntando tudo, tá? E aí a gente precisa pensar um pouco sobre isso. A média salarial nacional, a gente paga 2,5 vezes a mais. Será que lá no mundo de fantasia que estão vendendo para os meninos, tem alguém contando que para ser médico não é só o médico do consultório, é aquele médico que vai lá para o posto de saúde, para o pronto-socorro, pega o cara todo quebrado lá, vira à noite, às vezes sem condição de desenvolver um bom trabalho? Será que estão contando que o advogado também tem lá as suas dificuldades? Será que estão contando para esses meninos que na nossa área de TI a gente tem uma possibilidade real de uma boa remuneração? Na minha cabeça, repito para vocês, não cabe aquela do desinteresse, principalmente quando você tem, além do interesse que é perceptível, natural do ser humano, que nasceu nessa geração mais tecnológica, você ainda tem um apelo financeiro. Então, assim, não vejo como sendo o nosso grande problema. O nosso grande problema, a meu ver, é como resolver essa equação. E na minha cabeça isso é muito simples, é sentar e conversar. A CEPRO, por exemplo, está sentando e conversando. Os caras propuseram aos presidenciáveis um manifesto na área de TI. Gente, esses dados que eu estou trazendo são todos dados recentes, tá? Então isso aqui, se eu olhar aí, ó, agosto de 2022, saiu lá a lista dos candidatos, todos vocês devem saber quem é a CEPROS,
fizeram esse manifesto e levaram até os candidatos, para que todos assinassem um compromisso com a área de TI. Vocês devem se lembrar que há muito tempo, não muito tempo atrás, os caminhoneiros pararam no Brasil. Eu brinquei naquela época, se a gente desligasse, ou simplesmente falasse, hoje eu não vou fazer nenhum update, a gente parava o mundo. Porque tem um monte de coisa no mundo que sai daqui também. Mas a gente nunca teve força para isso. E aí a CEPRO parece que vai tentar algo. O grande ponto desse manifesto, eu li, o link vai estar aí disponível para vocês lerem. 4 pontos fundamentais. Educação para a área de tecnologia. Vai resolver? A gente já tem educação para a área de tecnologia. A gente vai fomentar isso como? Como é que eu vou trazer o menino que vocês já me apresentaram resultados, que está desinteressado para querer estudar? Não adianta eu abrir mais vagas se eu não tenho gente chegando. Certo? Inclusão digital. Esse talvez seja um ponto interessante para a gente sentar e conversar. Como é que nós vamos fazer esse processo de inclusão digital? Tem muita gente que ficou desempregada e não era da área de tecnologia. Talvez esse seja um ponto. A gente precisa tentar entender. Outro, infraestrutura econômica e social para a área de TI. Também não vejo a gente como deficitariamente no cenário aí, estando muito atrás do resto do mundo. Acho que a gente tem uma boa estrutura, tem lugares com estrutura pior do que a nossa, entregando resultados melhores nesse processo de formação e de absorção do mercado de trabalho. E outra, programas tecnológicos, de ensino tecnológicos, com apoio do setor privado. Traduzindo, o que a CEPRO está querendo levar nessa linha aí? Convidar vocês, empresas, para participarem um pouco mais do processo da educação. Eles mandaram isso agora para os presidenciáveis. Isso eu acho que deveria existir desde sempre. Não adianta eu formar para onde eu não vou conseguir aproveitar. E é mais ou menos o que está acontecendo aqui no nosso cenário. Os caras estão formando em linguagens que apareceram há 5 anos, 6 anos, o professor está preparando o aluno e tal, mas perto ali o cara vai trabalhar onde? E aqui eu falo de carteirinha. Falo de carteirinha porque foi o que aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com a maioria de vocês. Eu fiz um processo de formação lá pelo início dos anos 2000. O ensino era um pouco menos difundido do que é hoje. Então, como é que funcionava? Você saía da sua cidade e ia estudar na faculdade não sei aonde. No meu caso, eram 120 quilômetros de distância. E eu voltava para a minha cidade, dormia, tal, trabalhava durante o dia, voltava de tarde para fazer a faculdade de noite. Ok, esse foi o meu cenário. Não necessariamente eu preciso que todo mundo passe por esse cenário. Esse negócio agora está melhorando. As instituições de ensino da área de TI estão mais próximas realmente da gente. Hoje é muito mais fácil. Hoje nós temos a internet presente. Então você consegue, com o ensino EAD, suprir essa demanda. Legal. Mas eu vou formar para trabalhar onde? A instituição de ensino perto de você está formando o cara para trabalhar 200 quilômetros de você, 300 quilômetros. Pô, o cara é mega monstro em Python. Meu irmão, aqui pertinho de você, quem trabalha com Python? Então vamos bater a porta dessa instituição de ensino e falar, meu irmão, tem 10 vagas aqui abertas, em Delphi, em C++, em C#, não importa. Mas talvez seja esse o ponto. A gente alinhar essa conversa com as instituições de ensino, para que a gente tenha um melhor aproveitamento. E aí, essa pergunta, o que a CEPRO fez é legal. E você tem condição de fazer isso? Um ponto interessante aqui, eu não quero que nenhum de vocês que levantaram a mão, que tem a empresa, ou até mesmo quem é o programador lá na sua empresa, eu não quero que nenhum de nós venha com a solução para resolver os 530 mil lá em 2025. Mas se a gente resolver o nosso, pequenininho, a gente vai estar dando a nossa dose de contribuição. Para 2025 ainda faltam 4 anos, teoricamente, né? 2022 vai acabar, 23, 24 e o 25 como um todo. Nesses 4 anos, vocês já pensaram que é o tempo completo de uma faculdade?
Em 3, a gente faz o curso técnico. Se a gente conseguir implantar um processo só de formação do profissional em programação, já vi acontecer em 6 meses, tá? E bons profissionais saíram em 6 meses. Temos, por exemplo, o projeto Galileu lá no Rio, com a Alterdata, que fez isso. Então, assim, a grande pergunta é, e você tem em mente querer fazer algo nesse sentido? Dá para resolver, pessoal. Vamos resolver o perto da gente. Vamos bater a porta dessas instituições e fazer isso que os caras estão propondo aí num cenário macro, tá? E aí, ó, compromisso meu com cada um de vocês que estão me ouvindo aqui nesse momento. Me acione ali no Embarcadero que a gente vai sentar e vai procurar quem está perto de você. Vamos ver programa acadêmico da Embarcadero, se for o caso, para fazer em Delphi. Ah, Anderson, aqui realmente a gente não usa Delphi, usa outra linguagem. Meu irmão, vamos bater a porta de Microsoft, bater a porta de quem for. O que a gente precisa é dar esse passo. É resolver o pequeno para a gente chegar no grande. Você sabia que a Embarcadero tem esse programa acadêmico, que ele está disponível em todo o Brasil? Você sabia que o programa acadêmico da Embarcadero ele é gratuito para as instituições públicas de ensino? Vai colocar essa licença lá, irmão. Hoje são 130 licenças de Delphi Professional que você pode colocar em qualquer instituição pública de ensino. Nós estamos aqui hoje no Centro Tecnológico de Sorocaba, São Paulo. O estado de São Paulo tem uma parceria com a Embarcadero. Todas as FATECs e ETECs, têm por direito a instalação do Delphi gratuitamente. Ali no ensino público, é o Delphi Professional. Essa parceria com a FATEC e ETEC é o Delphi Enterprise. O cara tem o direito a instalar dentro dos laboratórios de FATECs e ETECs ilimitadamente Delphi Enterprise. Só o professor querer dar aula em Delphi. Ah, o professor não quer dar aula em Delphi. Beleza, irmão, não tem problema. Eu moro aqui em... Teve alguém que falou comigo ontem de Mogi. Tá aí, tá me ouvindo? Mogi, acho que foi o Renan. Não tá. Mas enfim. Eu moro em Mogi. Não, tá sem áudio? Alô? Me ouvindo? Foi o Renan, Mogi. É só levantar a mão dentro da ETEC e falar assim, eu quero. Manda um e-mail para lá com o nome da instituição. ETEC, sei lá o nome, elas têm um códigozinho, um número também, e o IP externo. A gente vai liberar, o cara vai rodar um instalador com o arquivo de liberação lá, pronto, vai funcionar. Ah, o professor não quer dar aula. Cara, não tem problema. E se a gente pegasse um profissional nosso, 2 horinhas, 2 vezes por semana, e fizesse um cursinho de verão lá, né? Não sei se é esse o nome que dá hoje em dia, né? Um curso de extensão. Não tem problema, cara, o trabalho voluntário, todo mundo que está aqui hoje de palestrante fala a mesma coisa, é ensinando o que se aprende, é ensinando que você melhora o seu aprendizado. Então, traduzindo, tenta convencer um funcionário seu a participar disso, a doar esse tempo dele no processo de formação que vai facilitar o caminho de alguém que às vezes não teve ainda o empurrãozinho que ele já teve. Eu brinco que vir aqui hoje palestrar, publicar os conteúdos que eu publico na internet e tal, eu brinco que é uma dívida que eu pago. Que há muito tempo atrás, eu tive uma dúvida, perguntei a uma pessoa, essa pessoa é o Adilson Batista, lá do Rio de Janeiro, ele foi coordenador de muito tempo da TDS aqui no Brasil, e eu perguntei uma coisa a ele, ele me respondeu, eu falei, cara, não sei nem como te pagar. Ele falou, não, quando tiver oportunidade, faço o mesmo por alguém. Aí eu falo que estou pagando em suaves prestações. E vou continuar pagando enquanto a vida me permitir, não tem problema nenhum. Atendo gente desde o mais basiquinho, a dúvida mais bobinha que você possa pensar, até a mais complexa. E por que eu fiz questão de falar sobre isso? A gente tem, nesse projeto Universidade Delphi, conteúdo para iniciante, conteúdo médio, conteúdo avançado. O Learning Delphi é uma iniciativa da Embarcadero a nível mundial, learningdelphi.org. Eu sou também um dos curadores de conteúdo aqui no Brasil, a gente não tem nem trabalhado muito no Learning Delphi. Eles fizeram agora uma série de bootcamps, uma semana inteira de Delphi, tá em inglês, mas cara, se você
Pegar uma pessoa qualquer que já entenda um pouquinho de Delphi, a tradução daquilo ali está muito passo a passo. Então é muito simples de replicar aquele conhecimento em português. A gente deve até fazer isso num cenário próximo aí, ok? Eu queria, antes de finalizar e a gente abrir aqui para uma conversa, contar duas histórias rápidas para vocês. Esse é o Thomas. Thomas uma vez participou de um processo seletivo. Havia muitas pessoas, todos seriam basicamente selecionados. Ele foi a escolha 199. Guardem esse número. Foi o 199 de acordo com os critérios que eram usados nesse processo de seleção. Esse é o Daniel. Daniel lá da minha cidade. Ele mora numa zona rural. Não tinha computador, montou o computador com peças velhas, doadas por amigos. A gente criou lá na minha cidade, pouco antes da pandemia, nessa busca, eu me sinto inconformado quando eu mostro aqueles números ali para vocês, tá? Minha cidade é uma região pobre no norte do Rio de Janeiro. E a gente criou um processo lá de tentar ensinar a programação. Eu não assumo essa parte de ensinar, mas corri atrás junto ao embarcadeiro para a gente licenciar um centro social e colocar Delphi lá. E arrumei uns amigos para ensinarem. O Daniel nunca faltou uma aula. Minto, Daniel faltou uma aula. Eu fui lá um dia e falei, cadê o menino que sentava aqui, na primeira fila? Ah, ele não veio, avisou que não podia vir. Falei, o que houve? É a formatura dele, Landim. Lá, eles me chamam de Landim. É a formatura dele, Landim. Era uma quinta-feira. Falei, que legal. Ele faltou na formatura. Ótimo. Beleza. O Daniel pegou a matéria, continuou. E uma empresa veio me procurar. Tinha muita gente inteligente, muita gente financeiramente mais abençoada do que o Daniel. Landerson, a gente queria escolher uns meninos aí para trabalhar lá com a gente. Mas a gente está começando a empresa. Não temos grana. Eu falei, cara, pergunta ao professor quem é a melhor escolha para vocês. Eu falei, eu privilegiaria o esforço. Mas tem lá gente inteligente também. Procure. Ele foi e escolheu o Daniel. E ensinou. Aqui vocês estão vendo. Vai estar no material, deve estar ruim para ler aqui. Mas hoje coordenador da divisão de programação de uma empresa lá da cidade, essa com muito mais dinheiro. O Daniel está contratado lá, essa moto o Daniel comprou com o dinheirinho dele lá. E essa empresa, com muito mais dinheiro, quando eu ofertei de fazer esse licenciamento lá na cidade, o vereador que eu conversei, fulano, dono da empresa, é meu amigo pessoal. Vamos conversar com ele. Eu falei, cara, eu conheço, trabalhei lá, acho que não vai rolar. A resposta dele para mim foi, o que a gente vai ganhar com isso? O cara me olhou, o vereador me olhou com o olho arregalado. Eu falei, conheço, cara. Não é o perfil deles. Eu trabalhei lá em 2010, eu falei isso com eles. Adota uma escola aqui de perto, cara. As escolas estão tudo sucateadas. Bota o computador lá. Pega os melhores alunos para você. Tá aí sofrendo para contratar gente. Não quiseram. Mas enfim. O coordenador dele falando que o Daniel é um monstro. É uma máquina de aprender, de executar. É uma máquina de programar. E o cara ainda não sabe o que ele vai ganhar com isso. Rapidinho aqui, a gente pela primeira vez na história, outro ponto que eu falo muito, tá, gente? A gente precisa falar de Delphi, por exemplo, para quem não conhece Delphi. A gente precisa saber vender melhor o Delphi. A gente precisa fazer a mesma coisa com a nossa profissão de programação. Não é aquela tia que chega, mas você não conserta o liquidificador também, não? Não é assim? Porque ninguém sabe o que a gente faz, cara. Então a gente precisa saber se vender melhor e mais, precisa falar para quem não nos conhece.
No caso do Delphi, à frente do programa acadêmico do Embarcadero, tem uma moça que está por aí em algum lugar, a Cileide, virou para mim e falou, mandei uma palestra para Campus Party. Eu falei, vou mandar uma também. Mandei. E, curiosamente, a Cileide vira para mim e falou uma coisa que eu sou meio maluco de topar fazer loucura fácil. Se tiver 3 pessoas, a gente tem uma comunidade lá dentro. Eu falei, quanto paga? Ela, não, é de graça. Eu falei, é? Beleza. Aí achei o link lá de onde escreve comunidade, inscrevi. Passou. Não tenho nem ideia do que faz uma comunidade na Campus Party. Mas nós vamos estar lá. Nós vamos botar uma comunidade na Campus Party, já estamos bolando as atividades aí legal. Pessoal da Tectoy, se estiver ouvindo, ó, tô fácil. Meia cantada eu aceito. Vamos botar alguma coisa lá da Tectoy, um desafio lá também, dentro lá da nossa bancada da comunidade. Mas enfim, a gente criou um grupo lá no Facebook, onde a gente vai estar contando tudo que vai acontecer na Campus Party. Fica aí o convite. A Campus Party ocorre do dia 11 ao dia 15 de novembro aqui em São Paulo. 3 dias depois da conference da Embarcadero. Então, teoricamente, está fácil ali para encaixar na agenda. Essa semana fica aí com a gente. Beleza? Convidados todos. O grupo principalmente também. Participem. Lá a gente vai contar algumas coisas. Inclusive, aquela hashtag ali é um desconto de R$125 na inscrição da Campus Party. Então vai lá, compra lá com barraquinha, sem barraquinha, não importa como você queira participar. Ali tem R$125 de desconto na inscrição. Beleza? Tirando foto? Quem está tirando foto? Posso tirar aqui? Esse é o Thomas. O 199. Esse é o Thomas, o 199. Vocês sabem quem é esse cara? O que eu queria falar com vocês hoje é: não aceitem esses padrões de seleção que está sendo aplicado. Não aceita isso de, tá tendo desinteresse. Meu irmão, faz acontecer. Se você criar o ambiente ideal, o ambiente propício, para que o menino que você catou na rua, catei lá no meio do mato, igual o Daniel foi aparecer. Se você criar o ambiente ideal para ele aprender, criar os valores com a sua empresa, ele vai prosperar. A sua empresa vai prosperar. Ninguém naquele processo seletivo consegue avaliar o quanto o Tom Brady vai entregar quando ele foi o 199. Ninguém sabe o quanto ele vai se esforçar para vir melhorando. Quantos casos vocês conhecem de talento que se perdeu pelo caminho? De esforço, não. Nenhum esforço se perde pelo caminho. Eu brinco com isso com a minha própria vida. Se eu tivesse me esforçado um pouco mais, programava igual um muca da vida. Mas eu descobri que eu vou ser muito mais útil, um pouquinho mais longe do código, mas tentando abrir os olhos de vocês para isso. Foi isso que me fez aceitar o desafio lá da Embarcadero, de pegar essa loucura do programa acadêmico. Foi isso que me fez aceitar cada uma das loucuras que chegar para mim e falar: Landerson, eu quero formar programador aqui, me ajuda. É isso. É sobre esforço, é sobre não aceitar o padrão que estão tentando enfiar na nossa goela. E aqui fica mais uma vez o convite, galera. Mais uma vez, não vamos, de hipótese alguma, na sua empresa, resolver os 100 mil de defasagem por ano. Mas se para cada uma das empresas de vocês que levantou a mão aqui, a gente puder resolver nossa defasagem e ainda deixar um saldo de 1 ou 2 no processo de formação, a gente vai ajudar a baixar aquele número. Tá ok? Segue aí os meus dados para contato. Fiquem à vontade. Vou estar ali no stand da Embarcadero hoje também. Vamos sentar, conversar. Aproveita aí, o café hoje é por minha conta. Apareçam lá. Gostaria de pedir a vocês uma salva de palmas para todos vocês que estiveram aqui. E quem tiver aí a possibilidade de fazer, vamos fazer, cara. Vamos fazer e contem comigo, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos vocês.
Obrigado mesmo. Repetindo, posso abrir aqui agora para perguntas aí diversas. Tem uma moça que vai passar com o microfone, eu vou botar meus fones aqui. Eu costumo sempre fazer essas palestras pedindo a palma no começo, que aí se der errado, a gente já teve a palma. Mas valeu, vocês foram demais, viu? Muito obrigado. Alguma dúvida? O programa acadêmico, ele é nacional. Na verdade, o programa acadêmico da Embarcadero, ele é mundial. Aqui no Brasil está com a gente. Qualquer instituição de ensino pública tem direito ao programa acadêmico gratuito. As privadas têm uma taxinha lá de, se eu não me engano, R$4.000, 3.000, alguma coisa. Pode colocar. Aí como é que funciona, tá? Vamos tentar detalhar um pouco mais. O cara tem. Se ele usa, é outra história. A gente está criando os mecanismos para fazer mais uso. E como é que eu crio esse mecanismo? Não adianta eu dar a licença a ele se eu não provar para ele que tem demanda. Então, por exemplo, eu preciso que a sua empresa, o seu concorrente, não importa, que a gente bata lá e fala, irmão, por que você não está ensinando Delphi aí? Eu tenho 10 vagas aqui, que se você formar o menino aí, eu aproveito. Ah, não, eu estou ensinando Python. Não que seja ruim, tá? Não estou falando... O que eu estou querendo dizer é o seguinte. O cara do seu lado, e isso não me desce a goela, o meu vizinho não preparar a bola para mim, velho. Quem que vai preparar a bola pro cara lá na lua? O menino vai ter que sair daqui e ir lá para não sei para onde, para trabalhar. Calma aí, cara. Vamos ensinar aqui. Tentar manter essa pessoa aqui perto de casa, perto da família, perto dos amigos, perto do lugar onde ele cresceu. Entendeu? Então, assim, esse projeto acadêmico é o licenciamento. Aqui no Brasil, o que a gente faz? A gente tem lá, eu costumo dizer que a gente usa 3 pilares fundamentais. Presença, participação e conteúdo. Conteúdo, eu estou enxertando a Universidade de Delphi. Você entrar lá, tem mais de 7.000 minutos em videoaula. Landerson, Cileide, Vinícius, um monte de gente da comunidade, não sou só eu, tá? Um monte de gente da comunidade doa o seu tempo gravando vídeos e colocando ali. Então tem tudo que você imaginar, tem lá dentro. Eu lembro que eu ia fazer um vídeo sobre o debug. Aí o Jorge Lages, lá do Paraná, se ofereceu, vou fazer, tá? Eu ia fazer um vídeo de 15 minutos. O Jorge fez 3 vídeos, se eu não me engano, de 45 cada um. Eu falei, Jorge, vou botar aqui na Universidade de Delphi, mas a gente podia criar um domínio, Universidade do Debug, e colocar no ar, velho. Porque o cara ensina de tudo de depurador, mudar a variável dentro da memória e não sei o que. A hora que você tiver tempo, entra na Universidade de Delphi, procura esse vídeo do depurador lá. São 3 vídeos que ele fez, 1, 2 e 2,5, que, cara, eu falei, é uma aula. E você usar aquilo ali como? Usar isso a seu favor. É chegar isso pro professor e falar, cara, tem um material aqui para subsidiar a sua aula. Você não precisa ensinar isso aí. Você está ensinando isso aí por quê? Porque você já tem o material? Não, tem material aqui. E eu tenho a vaga. Prepara o aluno para mim. Ah, o professor ainda assim não quer. Você tem gente com capacidade para ir lá? Capacidade que eu digo é disposição para ir lá. Passar 2 horas com essa turma. Ah, tenho, Landos. Toma aqui o material, velho. Tem material impresso lá, tem um monte de apostila que a gente fez, uma disciplina que seria linguagem de programação 1 com Delphi. Então tá lá. Recentemente, na 10.4, eu atualizei ela toda com Delphi 10.4. O cara poder ensinar. É o básico, é. O menino que depois que aprender aquilo ali, ele já programa sozinho, cara. Ele já vai se virar sozinho. Tá ok? Então, assim, não sei se respondi a sua pergunta, mas geograficamente, BH, a gente precisa, primeiro, fazer o contato lá no acadêmico, dizer de onde você está em BH. A Márcia, que trabalha lá comigo, ela vai te passar as instituições. Ou você pode fazer o caminho inverso. Márcia, estou perto da Universidade A, Universidade B, Escola Técnica C, tem uma escola aqui do bairro, aqui, que os caras têm uma aula de programação lá. Como é que eu faço isso aqui? A gente faz. Você pode fazer o caminho inverso, você já trazer isso mastigadinho para mim. Uhum. A gente abraça e vai fazer junto. Não, bacana. Tranquilo?
Na verdade, a minha dúvida era o seguinte, igual o projeto que você fez no Rio lá, como é que eu sei que tem um projeto no Rio, tem um projeto em São Paulo, tem um projeto em tal lugar? Então, esses Entendeu? projetos são iniciativas à parte, tá? Tipo assim... Foi igual a empresa lá que... Beleza. Isso aí. Por exemplo, a sua empresa. Anderson, tem um galpão aqui da Associação de Moradores da... Beleza. Nós conseguimos 10 máquinas. 2 funcionários meus vão dar aula. Dá pra rolar? Eu me comprometo de ir pedir lá nos Estados Unidos. Ah, não veio. Cara, não veio. A gente consegue usar uma escola aí do lado, alguma coisa assim pra gente tentar fazer lá? Vamos tentar. Não, bacana. Tá bom? Assim, esses projetos eles são iniciativas individualizadas. E aí fica mais complexo. Bacana. Tá bom? Valeu, obrigado. Pessoal? Alguém mais? Moça do microfone? Muito obrigado, tá? Obrigada. Desculpa te fazer andar tanto. Imagina. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, tá? Tô por aí. Depois a gente troca umas ideias aí. Grande abraço a todos. 2 vezes?